Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada a todos, espero que vocês estejam aproveitando e aprendendo bastante com as palestras. Antes de apresentar os palestrantes e de passar a palavra para eles, eu quero lembrar de alguns avisos importantes. Então, nesse link que está aparecendo aí na tela de vocês podem acessar ele, e aí vocês vão conseguir encontrar informações e materiais extras do evento. Nessa mesma página, vocês encontram links para esses 3 projetos, para o 3 minutos e meio, para a exposição de projetos de divulgação e para o concurso de fotografias, que inclusive está acontecendo uma votação lá no nosso Instagram. Então, quem ainda não votou, entre lá para votar. E terceiro, nessa mesma página tem um link para essa sala do Wonder, que é um espaço para interação entre vocês participantes. É bem simples, ela fica aberta durante todo o evento, é realmente só clicar, e aí vocês conseguem interagir uns com os outros. E aí, agora sim, quero apresentar os convidados, os palestrantes, o Alisson e Kizzy. O Alisson, ele é pesquisador em computação visual, e a Kizzy é cientista de dados, os dois engenheiros de computação formados pelo Instituto Militar de Engenharia. O Alisson é mestre e doutorando em matemática pelo IMPA, e a Kizzy é mestre em matemática aplicada pela FGV do Rio de Janeiro. E os dois são cofundadores do canal Programação Dinâmica no YouTube. E aí eles vão explicar de uma maneira simples e acessível a ciência de dados e a programação, e também compartilhar os desafios que eles enfrentaram e enfrentam para tornar isso possível. Eu quero primeiro agradecer vocês dois por terem aceitado o nosso convite, pela participação aqui. E eu vou parar de compartilhar agora a minha tela, para que vocês possam compartilhar de vocês. E aí, ao final, pessoal, a gente vai abrir um espaço para perguntas. E aí, quem se sentir à vontade vai poder abrir o microfone para fazer as perguntas, ou é só mandar no chat que a gente vai lendo e conversando aqui. Boa palestra para todo mundo. Boa tarde, vocês conseguem ouvir a gente? Sim. E estão vendo a tela, né? Isso, perfeito. Legal, então, primeiramente, agradecer o convite. É muito legal a gente poder estar nesse espaço e conversar um pouco sobre os nossos desafios aí no processo de divulgação científica na internet. E, bom, você já antecipou, né? Nós somos os criadores do canal Programação Dinâmica, e eu sou cientista de dados, tenho muito interesse pela análise de dados de utilidade pública também, dados abertos, essa é uma especialidade que eu gosto muito. Também tenho experiência trabalhando com projetos para iniciativa privada de cientista de dados. E eu sou pesquisador em computação visual, um termo que talvez as pessoas conheçam menos, mas é uma área que engloba visão computacional, computação gráfica, processamento de imagens, que eu acho que a maioria tem alguma noção do que é. Nós criamos o Programação Dinâmica porque nós temos o sonho, né, de ampliar o acesso à educação de qualidade para que mais pessoas possam desenvolver essa autonomia e pensamento crítico para usufruir de mais oportunidades. Hoje, no Programação Dinâmica, a gente aborda temas de programação, ciência de dados, inteligência artificial, e a gente já acumula aí quase 2 milhões de visualizações nos nossos vídeos, o que para a gente é muito legal. A gente está aí próximos dos 3 anos já de trabalho online, e a gente atualmente conversa com aproximadamente aí 50 mil pessoas únicas por mês, né, nos nossos diferentes vídeos. E isso é um orgulho para a gente, porque significa que a gente está conseguindo levar essa missão mais adiante. Quando a gente fala de usufruir de mais oportunidades, né, essa parte da nossa missão, a gente gosta de trazer aqui uma história do Gabriel, né, uma história típica do Gabriel, tem algumas outras que a gente conhece, mas acho que o Gabriel é um protótipo legal para a gente discutir, porque
Hoje, é uma pessoa que é independente financeiramente, ele conseguiu trabalhar como estagiário, ser desenvolvedor, foi contratado como desenvolvedor júnior, enfim, teve, né, os passos ali habituais de uma carreira na área de tecnologia, até finalmente estar numa grande empresa, assim como o Herb, né, que é o antigo Hotel Urbano. Mas quando eu conheci o Gabriel, né, quando a gente conheceu o Gabriel, que é nosso amigo em comum, a situação dele era a seguinte, assim, ele era um ex-aluno de escola pública com diversas lacunas na educação. Ele até tinha conseguido chegar no curso superior, mas ele estava num curso que ele não gostava, né? Ele tinha feito ali o vestibular, né, a prova do Enem. Ele queria cursar cursos da área de computação, fazer ciência de computação, engenharia de computação, algo relacionado. Ele tinha esse sonho já de trabalhar programando, desenvolvendo software, mas ele não conseguiu alcançar nota para isso. E, assim, é muito comum, né, principalmente para as pessoas que não têm muitas oportunidades na vida, assim, por questões financeiras, pela perspectiva de vida também do contexto familiar e tal, que as pessoas optem por seguir assim mesmo, né? Alcançar a universidade já é um grande feito. Muitas das pessoas são a primeira geração, assim, né, da família a alcançar a universidade. Por exemplo, eu sou a primeira geração da minha família a alcançar a universidade. E então, para, né, não ficar parado, sentir que está tendo alguma forma de progresso, ele entrou no curso, ele começou a cursar meteorologia e ele estudava, ele tinha dificuldades financeiras ali, ele tinha um sonho de mudar de vida, de poder melhorar ali as questões familiares, mas mesmo no curso ali, ele estava tendo dificuldade de avançar, muito por conta dessas lacunas, né, da escola pública. Então, ele já tinha sido reprovado em cálculo 1 4 vezes, quando a gente se conheceu. E, assim, ele é uma pessoa muito esforçada, sabe? Tanto é que, né, hoje você vê que ele tem uma carreira que está deslanchando aí. Mas, assim, ele realmente estava estudando, tentando passar em cálculo e falava assim, pô, mas eu já fiz de tudo e tal. E quando eu conheci, na verdade, a gente se conheceu por meio do karatê, assim, numa atividade que a gente fazia em comum, mas houve um momento em que o canal no YouTube, a atividade no YouTube, ela ainda não era, a gente ainda não via assim o potencial que a gente vê hoje, né? Então, na verdade, a programação dinâmica começou como um hobby num outro canal que se chamava Python Café. Assim, era um hobby meu que gostava de simplesmente de jogar ali uns vídeos de programação e tal. E a Kiz me ajudava ali um pouco no backstage, dando alguns palpites, ajudando também com coisas de. E aí, naquele momento, né, eu pensei, poxa, tô vendo aqui que a galera tá chegando e tal, será que não dá para eu me aproximar de algumas pessoas, né, um grupo menor, porque eu queria fazer uma coisa assim, em que eu desse a minha presença mesmo, pudesse orientar essas pessoas, então eu selecionei assim três pessoas que tivessem interesse de entrar na área, de programar profissionalmente, e que eu pudesse ali orientar elas durante um período ali de uns 9 meses para um ano, né? E o Gabriel foi uma dessas pessoas. Então, nesse momento, foi um momento que eu pude fazer esse diagnóstico e entender, né, visualizar algumas coisas que eu já esperava, assim, porque a gente escuta, mas ver de fato ali acontecendo com o Gabriel, dificuldades de matemática, enfim, de várias coisas da nossa educação básica. E essas informações, né, sobre a educação básica no Brasil, elas não são exatamente uma novidade, mas eu acho que vale a pena, sim, a gente olhar para esses números mais atualizados e entender onde que a gente está pisando, porque para a gente falar de programação, de inteligência artificial, a gente precisa passar por conceitos de matemática, por exemplo, e de estatística, e quando a gente coloca um conteúdo na internet, né, a gente pretende, inclusive, chegar em muitas pessoas, e isso significa que a gente está chegando numa amostra bastante variada da população brasileira, e a gente trabalha para que ela seja bem diversa mesmo, mas isso também significa que a gente vai se deparar com isso aqui, com esses dados aqui. Então, o último PISA, ele revelou o baixo desempenho escolar, né, dos estudantes brasileiros que fizeram a avaliação, e o PISA, né, ele avaliou em 3 áreas principais, então, a leitura. Então, cerca de 50%, né, dos estudantes brasileiros não atingiram o mínimo de proficiência que todos os jovens deveriam adquirir até o final do ensino médio. Em ciências,
o problema é ainda maior, porque nenhum aluno conseguiu chegar no topo da proficiência e só 55% atingiram o nível básico. Em matemática, e aqui eu destaquei a matemática porque é o desafio aí que a gente mais enfrenta, que está mais próximo da gente, de todos aqueles, embora a leitura a gente sabe que é importante, né, principalmente pela interpretação de texto. Então, em matemática, o desempenho dos estudantes brasileiros foi que 68% estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem nível básico. E ainda tem um destaque aqui para essa informação, que é de que mais de 40% dos jovens se encontram no nível incapaz de resolver questões simples e rotineiras. Isso aqui eu acho que é um dado importante, porque a gente já poderia, né, só aqui a gente poderia discorrer bastante sobre essa questão da importância da matemática, porque de fato ela é importante para as atividades do dia a dia, para a gente poder interpretar o mundo de uma forma melhor. Mas, em geral, a gente tem essa cultura de que matemática não é tão importante assim, que não serve para nada e que está tudo bem você não ter o desempenho mínimo nessa disciplina. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa refletir e discutir. E aí ainda tem, né, os fatores associados que têm a ver com o risco social, os fatores socioeconômicos mesmo, e o PISA indica que a maior parte dos estudantes pobres, né, 1 em cada 10, na verdade, acredita que não vão concluir o ensino superior, e quando a gente trata de alunos mais ricos, isso passa por uma taxa bem menor, né, de 1 em cada 25. E aí é legal a gente também perceber que, quando a gente fala dos alunos mais ricos, isso geralmente vai estar no lugar da escolha, da opção. Então, o cara não só não vai concluir o ensino superior, como ele não vai fazer isso porque ele acha que tem uma via melhor, enquanto para os alunos pobres, em geral, a diferença de perspectiva é muito grande. Então, eles até gostariam muito, mas acreditam que não vão ter as condições adequadas. E isso se reflete, né? Esses pontos aqui, eles estão ali em alguma medida também na história do Gabriel, e por isso a gente trouxe ela. Mas acontece, então, que a gente precisa enfrentar todos esses desafios para falar do que a gente gosta muito, né, que é programação, inteligência artificial na internet, e a gente foca muito nos estudantes brasileiros, né? A gente tem um canal em língua portuguesa, embora sejamos proficientes em língua inglesa e francês, enfim, mas a gente fala em português e escreve em português porque a gente quer levar os estudantes brasileiros mais adiante. Então, boa parte do conteúdo que a gente faz hoje na internet não estava disponível em língua portuguesa antes do canal existir, e existe muito mais, né, em inglês. Então, isso também é um ponto importante. E além desse ambiente aí, né, então, da educação básica, a gente tem um outro elemento importante desse ambiente em que a gente trabalha, que é a internet, que é a forma como a gente tem se modificado enquanto sociedade devido à forma como as ferramentas digitais vêm se modificando e se aprimorando. Então, eu trouxe aqui um conceito que eu gosto do filósofo Byung-Chul Han. Então, imagino que alguns conheçam, esse livro dele, inclusive, é recente, em que ele aborda, né, isso que ele chama dessa sociedade paliativa, que é uma sociedade do curtir. E aí essa discussão é interessante porque nesse momento em que a gente vive, em que a gente está condicionado, né, a esses likes que vão servir como um analgésico para as nossas dores, mas também vão servir como um retorno imediato das nossas atividades, a gente vai ter efeitos e consequências dessa rotina mesmo, né, nas mídias sociais, por exemplo, na nossa cultura. Então, o próprio autor diz, né, que esse analgésico, esses likes, eles excedem aí o ambiente das mídias sociais e eles vão para todas as esferas da nossa cultura, e aqui a gente também inclui a educação. Então, a forma como a gente se relaciona com o nosso processo de aprendizado, ele também é afetado por esse ambiente e por essa sociedade, né, por essa degeneração aí da mania da curtição. E o que eu quero dizer com isso? É porque se a gente se condiciona, né, a receber esses estímulos dopaminérgicos a cada momento que a gente posta alguma coisa, que a gente cria, elabora alguma coisa e recebe essa validação imediata, a gente passa a ter um processo de aprendizado
muito mais frustrante e doloroso, porque quando a gente está ali no processo de aprendizado, e aí principalmente no aprendizado da matemática, que por mais atualizado que seja e moderno, a gente ainda vai precisar encarar algumas dificuldades, porque aprender matemática é desafiador para todo mundo, mesmo para quem tem mais facilidade, e não tem esse retorno imediato. Então, o processo de aprendizado, na verdade, ele é um processo que tem muito mais a ver com resiliência inicialmente, né? Em você estar disposto ali a realmente tentar fazer absorver aquele conhecimento, em ter que fazer muitos exercícios, em sentir dificuldade, e o estímulo, né, positivo, ele vem com o tempo. Depois que você já atingiu um nível mínimo de proficiência, que você pode começar a gostar daquilo e, de fato, ter um retorno, consegue começar a aplicar esse conhecimento em outras dimensões da sua vida, e aí sim vem um retorno positivo. Então, essa condição aí que a gente está vivendo socialmente, ela também é um obstáculo porque a gente quer fazer, que é possibilitar que as pessoas desenvolvam a sua autonomia e, mais do que isso, assim, vejam o valor do estudo, aprendam a estudar, aprendam a se desenvolver. Então, a gente não quer que as pessoas reproduzam, né, os vídeos que a gente faz, a gente quer que elas possam raciocinar a partir daquilo, criar novas soluções, e é bastante difícil nesse ambiente, né, cheio de distrações e retornos imediatos. Então, como a Kizzy disse, o nosso objetivo, assim, a gente entende a educação, né, o conhecimento, como um fator de transformação da pessoa, né? Então, a gente quer que as pessoas consigam desenvolver realmente autonomia, pensamento crítico a partir do conhecimento. E a forma como a gente faz isso, até pela nossa trajetória, pela forma como a gente se especializou na vida, é por meio do conhecimento tecnológico, é por meio de ensino de programação, inteligência artificial, esse tipo de coisa, né? Só que a gente enfrenta, né, um outro desafio que está relacionado a tudo isso que ela vinha falando também, né, do retorno imediato, dessa sociedade dos likes, que é uma visão de que, de repente, de que tudo tem que ser útil imediatamente, né, de que todo conhecimento ele deve estar voltado para a sua utilidade, e não só utilidade, mas uma utilidade imediata, né? E qual que é o risco disso, né? E o primeiro risco é uma coisa que a gente chama assim de essa robotização, assim, é a pessoa tentar aprender apenas o que é útil, e o que é útil é medido por aquilo que vai trazer dinheiro, que vai trazer algum retorno financeiro dentro da sociedade. Então, é muito veiculada essa visão, e ela é compreensível, principalmente num país como o Brasil. Assim, a gente tem desafios enormes de desigualdade social, e até, né, das pessoas conseguirem ter a dignidade ali para viver. Então, é razoável pensar que, de fato, as pessoas estão tentando sobreviver, e elas vão tentar buscar o caminho mais fácil, um atalho, uma forma mais rápida de sair daquela situação desconfortável em que elas se encontram, né? E só que o problema de quando você tem dois problemas grandes assim que eu enxergo quando você começa a robotizar o aprendizado, né? Pensar, olha, eu só vou aprender isso aqui que é útil e tal. Então, um deles é que você começa a aprender como um robô, de fato, né? Você começa a aprender que tipo de botões, que tipo de ações você tem que realizar sem refletir, né? Sem desenvolver aquela sua autonomia e pensamento crítico que a gente vem discutindo a respeito daquilo, né? E eu tenho visto muita gente, provavelmente vocês já viram também, assim, se você passar algum tempo nas redes sociais, eventualmente você vai tocar com alguma discussão de pessoas dizendo que não é necessário você aprender matemática, por exemplo, para você programar, ou que não é necessário você fazer uma faculdade, esse tipo de coisa. E existe uma verdade no sentido de que você não deveria se travar, né, ainda mais num país tão desigual como o Brasil, em que as pessoas não tiveram essas oportunidades. Você não deveria deixar de avançar e de progredir nessa direção, porque você, de repente, não teve essa oportunidade, não cumpriu esse pré-requisito. Então, isso é uma coisa que a gente entende, que a gente estimula, que você busque avançar mesmo assim, mas atacar de forma como se não fosse útil é uma coisa que não é positiva, porque se você parar para pensar na forma como a gente vem tratando, né, como a forma como o modo de produção vem sendo organizado pela sociedade, e a gente vem tratando diversas produções, assim, diversas profissões, diversas coisas mesmo que a gente construiu ao longo aí dos últimos séculos, você vai ver que a gente teve uma divisão
da produção na forma de profissões, né, que foram se especializando. Então, você pode pensar, por exemplo, numa linha de produção ali que a gente estuda nos métodos de Fordismo, Taylorismo, né? Você tem uma divisão e especialização do trabalho, né? E você coloca protocolos para você garantir que as coisas vão sair de forma parecidas, né? E quando você começa a fazer isso, você tira boa parte daquilo que nos diferencia enquanto seres humanos, né? De máquinas, de outros animais, etc. Porque agora você não precisa realmente que aquela pessoa raciocine para operar aquela atividade para produzir, né? Você simplesmente precisa que ela execute dentro daquela cadeia uma coisa bem especializada, né? Bem específica. Então a gente já vem fazendo isso com diversos processos e quando a gente tem essa visão de que o que você precisa fazer é apertar o botão e não entender por que o botão deve ser apertado, a gente está fazendo a mesma coisa, inclusive na indústria de software, inclusive em coisas que poderiam, que demandam um certo trabalho heurístico, assim, né, de pensamento. Então, nesse sentido, se você olhar para o que a gente está vivenciando hoje, né, esse período de revolução da inteligência artificial e tal, esses trabalhos eles também vão ser automatizados, né? E o que a gente consegue, onde a gente consegue se diferenciar é justamente no raciocínio, né? Nas coisas que a gente consegue, em como a gente consegue formular novas possibilidades. E o segundo grande problema que a gente observa nisso é que quando você olha apenas para o que você vai fazer, vamos assim dizer, você esquece que o conhecimento, né, essa transformação, ela faz parte do teu repertório, né? As ideias que você absorve ali, estudando algumas coisas, lendo uma poesia, enfim, fazendo coisas, né, lendo filosofia, pensando, né, sobre o mundo, inclusive através da matemática, que é uma forma da gente interpretar o mundo, todas essas ideias, elas compõem o seu repertório para que você possa ser criativo, criar novas coisas realmente, dar novas soluções para os problemas. As pessoas têm ignorado isso. E ratificando assim, né, até de uma forma alinhada com essa visão que a gente tem, a gente observa, por exemplo, que nessa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, né, que levantou aí habilidades para as profissões do futuro, a maior parte dessas habilidades são habilidades não técnicas, assim, que não estão relacionadas com você saber executar alguma coisa especificamente, mas com você compreender, né, você desenvolver seu pensamento analítico, saber inovar, com você saber aprender, né, entender a forma como você aprende, está constantemente evoluindo. Quando a gente fala de solução de problemas complexos, cara, nenhum problema complexo vem formatado para a gente, assim, de pronto. A nossa capacidade de solucionar problemas complexos está justamente em conseguir entender aquele panorama, fazendo diversas associações e poder segmentar, então, aquilo em problemas menores, que aí sim a gente pode delegar, eventualmente, até para uma inteligência artificial. Então, tudo isso, né, essas capacidades relacionadas à criatividade, originalidade e tal, raciocínio, são habilidades que são importantes para os profissionais do futuro e que talvez essa visão mais gulosa e imediatista, né, vai fazer você perder oportunidades, na verdade, né? Eu acho que isso contribui, assim, acaba não contribuindo para a sociedade como um todo. E diante de todos esses desafios, a gente ainda tem, né, mais uma camada que é o dilema das redes. Então, a gente precisa entender, né, o pano de fundo das pessoas que chegam até a gente, para conseguir, de fato, né, indicar para elas qual seria o caminho do aprendizado, para a gente poder compartilhar e garantir que a gente está fazendo essa conexão, que elas estão compreendendo o que a gente está dizendo. A gente tem essa questão da autonomia, o ambiente digital, né, tornando essa sensação de imediatismo, e a gente ainda tem o fato de que as próprias plataformas, e aí hoje principalmente a gente usa o YouTube, elas também podem ser uma camada ali que pode ser um empecilho ou não para a gente atingir essa nossa missão, né, que a gente trouxe lá no início. E isso muito porque as redes sociais, e aí enquanto comunicadores a gente precisa compreender isso, é que as redes sociais, elas não estão trabalhando para entregar o nosso conteúdo, elas estão, na verdade, trabalhando para entregar mais para as pessoas do que elas querem ver, ou do que os diferentes modelos e algoritmos da plataforma entendem que aquela pessoa quer ver. Isso é um pouco difícil, né? Porque se a gente está dizendo que as pessoas querem um retorno imediato, mas que elas têm deficiências básicas de fundamentos e que muitas vezes elas vão ter que dar passos para trás para cobrir isso, para
estudar, se aprofundar, e que isso não vai ter um retorno imediato, então isso pode indicar que elas não querem o que elas precisam. E o que a gente gostaria que elas vissem, e o conteúdo que a gente gostaria que chegassem nelas, é o que a gente gosta de fazer, obviamente, mas também é o que elas precisam, o que a gente entende que deveria existir no mundo, né? O que de conhecimento que a gente acha que deveria ser coberto, as reflexões que a gente gosta de propor. Mas a gente, no meio de todas essas camadas, a gente precisa resolver esse problema complexo, que é conseguir produzir o que a gente gosta e o que a gente acha que as pessoas precisam, de forma que elas percebam, né, elas tenham algum... Enfim, a gente precisa chamar a atenção delas de algum modo para que elas queiram assistir aquele conteúdo, e aí a plataforma também precisa querer entregar aquele conteúdo. Então, essa interseção é onde a gente transita quando a gente está trabalhando nas redes sociais, e é um desafio realmente muito, muito grande você conseguir sempre, né, que você, por exemplo, posta um vídeo, você tá ali naquele lugar. Às vezes, né, a gente não consegue, a gente vai transitando entre essas coisas, mas a gente, pelo menos, prioriza sempre, pelo menos a parte do que a gente gostaria que existisse e que a gente acha que as pessoas precisam. Essa é uma restrição que a gente não abre mão, mas a gente precisa ali conseguir fazer esse malabarismo para acertar e para chegar nas pessoas. E como a gente faz isso? A gente usa o método de tentativa e erro mesmo. E aí, como cientistas que somos, engenheiros, a gente faz experimentos de verdade, a gente faz experimentos com capas de vídeos, com títulos de vídeos, a gente analisa bastante os números, não para que nós sejamos refém deles, mas para que a gente possa aprender justamente onde está aquela interseção, para que, no fim das contas, a gente consiga concretizar essa missão desse nosso projeto no mundo. E aí, aqui vocês podem até ver que tem coisas que dão muito certo e tem coisas que não dão tão certo assim. E aí, obviamente, né, dar certo é algo que pode ser subjetivo, mas aqui eu estou falando em termos de alcance mesmo. Mas, assim, a gente entende que isso faz parte do processo de construir, de criar conteúdo na internet e também de conhecer as pessoas com as quais a gente está conversando. E aí, nesse contexto vem a pergunta, né? Se vale a pena trabalhar com divulgação científica na internet. Então, para a gente, a resposta é que vale sim, né? Principalmente porque você consegue perceber o impacto que você tem na vida das pessoas, assim, né? Então, individualmente, você vai perceber comentários como esses que a gente coloca aí, né? Pessoas que às vezes percebem que tiveram uma mudança de visão, pessoas que às vezes estão passando por alguma situação que, pô, aquele vídeo, né, ressoou com ela ali e ajudou, assim. Então, eu acho que só de perceber essas contribuições a nível individual, que são coisas que independem, assim, do alcance, sabe? Claro que quando você tem um alcance maior, você vai visualizar mais disso, mas mesmo quando o canal era muito pequeno, assim, tipo, tinha bem poucas pessoas que assistiam os vídeos, você já via que algumas pessoas vinham, assim, comentar. Então, o esforço de comentar, né, já tem que romper uma barreira ali de ter sido positivo de alguma forma para a pessoa, ter tocado ela de alguma maneira, e isso é muito legal. Então, essa é uma força motriz, assim, para o trabalho, mas olhando de uma maneira até mais ampla, você pode pensar que, ora, há elementos que a gente está observando que estão, vamos dizer assim, puxando as coisas para outro lado, né? Há elementos da dinâmica da integração social que estão puxando as pessoas, mostrando uma visão hedonista, uma visão mais imediatista do mundo para as pessoas, que estão tornando elas até ansiosas e desesperadas por determinados resultados, porque que não vão se concretizar, né? Então há elementos que estão puxando para determinados locais que a gente não enxerga às vezes como positivo, e você também tem que trazer a sua voz, né? Não deixar que esses sejam os únicos elementos que gritam dentro desse espaço. Então você se posiciona ali também fazendo um trabalho dessa forma, né? E quanto mais gente tiver, né, puxando para esse outro lado ou criando conteúdo com esses propósitos distintos, a gente consegue tentar equilibrar todas essas dinâmicas, porque no fim das contas, essas redes, esse ambiente em que a gente se comunica, eles são vivos, né? Então a gente também influencia o ambiente quando a gente está construindo conteúdo e está produzindo, e isso é uma mensagem que é importante também de ficar. Então, obrigada por
pessoal que dedicou um tempo aí para conhecer a gente. E quem quiser continuar essa conversa, pode nos procurar aí nas redes sociais. Como eu disse, a gente está prioritariamente no YouTube, mas a gente também aí está no Instagram, Twitter, o antigo Facebook e no LinkedIn. Então, fiquem à vontade também para mandar e-mail. Muito obrigada. Ficamos abertos aí agora para, né, perguntas, discussões. Muito obrigada pela exposição. Estou aqui super reflexiva agora sobre várias coisas. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntarem, fiquem à vontade. Ou se quiserem mandar no chat também, podem mandar que aí eu vou lendo. Pode perguntar, Silas. Nossa, eu queria primeiro agradecer, acho que foi fantástico, assim, né, a fala do Akis e do Alisson, foi muito legal. E eu queria perguntar, assim, vocês falaram bastante, né, sobre de não ter essa, simplesmente lá ensinar um conteúdo para a pessoa simplesmente replicar e não ter um aprendizado com aquilo, né? E como vocês também estão na universidade, eu queria perguntar como que vocês acham que tem muitos estudantes aqui, né, que estão envolvidos em projetos de extensão ou mesmo em seus projetos de pesquisa e querem fazer alguma divulgação, como ultrapassar essa barreira de simplesmente passar ali um conteúdo, mas de ultrapassar isso, né, de ter um processo mais de aprendizagem, de cooperação com as pessoas e transmitir o conhecimento, mas não uma coisa muito, assim, eu estou jogando conhecimento, né, mas não sei se deu para entender muito bem, ficou um pouco confusa a pergunta aqui. Sim, acho que deu. Bom, primeiro acho que dizer que eu não acredito que tenha uma fórmula, né, um certo e um errado, mas acho que o mecanismo que a gente utiliza bastante, eu acho que é um pouco de um exercício de empatia, então, de se aproximar e de tentar entender quem é, né, para quem a gente está falando. Então, seu objetivo não deve ser só apresentar, assim, jogar o seu trabalho no mundo, sabe? Porque você quer que o seu trabalho esteja lá, mas realmente entender, né, quem é o seu interlocutor e o que você quer que a pessoa conclua com aquele, enfim, interagindo com o que você está produzindo. E, como eu disse, vai precisar um pouco desse processo de tentativa e erro para você entender onde é que está a sua interseção, né? Então, a forma como você gostaria de se comunicar e como as pessoas entendem. Então... assim, essa parte de entender o que você quer, né? Como você quer comunicar, qual é a mudança que você quer, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar, isso é uma parte muito importante e que não necessariamente você tem logo no começo. Uma coisa que eu posso acrescentar, assim, e que pelo menos assim me orienta a fazer as coisas, e eu acho que pode orientar muita gente, é o porquê, sabe? O porquê, né, essa curiosidade das coisas é uma grande, né, força motriz assim, do aprendizado, de querer fazer, né, querer entender as coisas. E eu pergunto por quê de duas formas. Assim. Uma é que agora, um pouco mais maduro, eu percebo a importância de algumas coisas que eu não percebia tempos atrás, certo? Então, às vezes mesmo na faculdade, assim, eu sempre gostei de estudar e tal, mas sempre teve conteúdos que você gosta mais do que outros, e depois você percebe, pô, mas aquele que eu achava que não gostava, pô, é bem interessante, na verdade, e eu estou me relacionando de uma forma diferente com ele agora, mas por que não foi, então, naquela época? Então, isso é uma coisa legal, assim, e que me orienta, porque eu entendo, pô, eu acho que eu não gostei de linguagens formais e autômatos, uma disciplina assim, bem técnica, porque a abordagem não fez uma ligação com compiladores, que foi um negócio que eu gostei. Quando eu cheguei em compiladores, eu entendi. Então, como é que eu tento comunicar que esse negócio é importante e que é interessante a partir dessa visão que agora eu sei, né? Então, isso é uma coisa. E a outra é a partir de entender
é quando você também entende o porquê de coisas que você está trabalhando, assim, coisas que você já aceitava, tem algumas coisas que você aceita como normal, e depois você entende que, pô, mas tem um negócio mais profundo aqui. Então, quando eu comecei a fazer vídeos sobre ensino de programação, assim, do zero, que ensinar umas coisas em Python e tal, eu não comecei dentro de uma IDE, dentro de um PyCharm, dentro de um programa que simplesmente a pessoa chega ali, facilita e escreve. Tá? Então, isso foi uma opção minha. Né? Tem pessoas que vão começar de outra forma porque a visão que elas querem comunicar é outra. Elas querem comunicar que, de repente, é muito fácil você começar, ou tem menos barreiras, enfim, tem essas coisas. Então, hoje a gente tem vídeos que têm diversas visões para comunicar, mas quando eu comecei com linha de comando ali no terminal, e eu comecei separando o que era um interpretador, uma coisa que vai entender a sua linguagem, do que é o lugar onde você escreve código, né? Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados assim, com programação, mas é porque quando você tem o primeiro contato, às vezes as pessoas pensam que eu preciso daquele lugar onde eu estou programando para escrever o código. O código depende daquilo, as coisas ficam muito associadas. E quando eu entendi que não era, que eram coisas separadas, eu quis comunicar isso. Então, vai muito disso mesmo, de você entender o porquê das coisas e por que você quer comunicar alguma coisa. Legal, brigadão. Marília levantou a mão, pode perguntar. Pode abrir o microfone. Oi, pessoal. Obrigada pela apresentação de vocês, foi muito bacana. Eu faço uma pergunta de quem tem o dobro da idade de vocês, muito provavelmente, né? E vocês são bonitos, descolados, jovens. E aí a minha pergunta é uma pergunta ao contrário, porque geralmente é aquela pergunta da pessoa com longo tempo de experiência, em anos de experiência, falando para os mais jovens. A minha pergunta é ao contrário, é dos mais jovens falando para as pessoas mais velhas, que querem também comunicar ciência de forma legal, que atinja os jovens, né? E aí tem espaço? Ou é de jovem para jovem? Sabe? É meio por aí, por isso que eu abri a câmera. Obrigada. Eu acho que eu gosto dessa pergunta, e primeira coisa é que eu acho que tem um espaço também, né, que não faz parte da sua pergunta, mas que eu acho importante, que é também de pessoas mais velhas para pessoas mais velhas. Então, eu acho que esse espaço é um espaço bastante especial, que gera muita conexão e que é muito pouco explorado. E aí, quando a gente, por exemplo, que fala de programação e de tecnologia mesmo, eu sinto falta desse lugar, e já até cogitei algumas vezes de criar um projeto que fosse voltado para um público mais velho, porque acredito que esse público precisa estar dentro desse debate, acho que não está da melhor maneira. Então, sei lá, até quando a gente utiliza ferramentas às vezes, existe uma coisa que é simples, você pega a ferramenta, você vai num totem ali no aeroporto, e o negócio não é feito para pessoas mais velhas, você vê isso, entende? Então, a letra é pequena, a gente vê que aquilo não foi pensado para aquelas pessoas, e eu acho isso muito sério, porque você está excluindo essas pessoas desse trânsito que é boa parte do nosso mundo atualmente. Então, eu acho que, tanto dos mais jovens para os mais velhos, eu acho importante olhar para isso. Então, quem constrói as ferramentas, quem está pensando sobre isso, ter esse olhar também, que é também sobre diversidade, né, diversidade e acessibilidade dessas tecnologias. Mas também eu gostaria de ver mais pessoas também mais velhas mostrando que esse debate é possível para gerar essa conexão. Então, tem um vídeo até que eu mostrei ali, em que eu falei sobre o WhatsApp, e esse foi um vídeo em que eu fiz esse experimento de tentar elaborar essa comunicação para pessoas mais velhas. Então, eu brinco no vídeo que eu queria conversar com as tias do Zap, que era um vídeo sobre o WhatsApp, e eu pensei muito na minha mãe, nas amigas dela, como o meu interlocutor, né? Esse exercício que eu falei da empatia. Então, o que eu achava que eu devia conversar com elas, o que elas sabiam e não sabiam. E foi um exercício, assim, para mim, fantástico, porque ele deu muito certo. Então, chegou nas tias do Zap, né? Eu alcancei mais de 150 mil pessoas com aquele vídeo, que é muito, muito, muito acima da média normal. O que, para mim, também reforça esse espaço, né? Esse vácuo aí que tem. Então, quem está falando com essas pessoas de uma maneira
né, colocando um afeto ali também, entendendo que essas pessoas não são limitadas, não é sobre isso, é sobre elas serem diferentes de mim e como eu converso com elas. Então, eu acho que esse é um debate muito importante, não sei se te respondi, mas gostei da pergunta para também trazer essa reflexão para todo mundo que está aqui também. Rapidinho para complementar, uma coisa que eu acho que você poderia se perguntar, e que certamente tem uma resposta, é o que você pode comunicar para o jovem, que em geral o jovem não pode comunicar para o jovem, entendeu? Onde tem algo que é único aí, que é particular, provavelmente vem dessas visões, da experiência que vocês têm, que a gente não tem nesse momento. E aí, assim, tendo essa resposta, aí vem a segunda parte, que é, tá, mas o jovem não está procurando isso. Aí é fazer essa pesquisa que a gente faz, assim, de tentar entender o que as pessoas estão procurando, né? Como que elas estão comunicando hoje e como que você encaixa isso ali, né? Às vezes você até pega uma coisa assim que a pessoa acha que é uma coisa, ela chega lá, é outra, mas ela se surpreende positivamente, assim, e ela fica. Sim, inclusive tem um projeto, não sei se vocês conhecem, que se chama A Voz da Razão, que são 3 senhoras que conversam na internet aí, e contando suas experiências. Eu gosto muito, né? Eu sou jovem e gosto de assistir esse conteúdo, porque é uma realidade completamente distinta da minha, assim. E, enfim, assim como eu assisto conteúdos de maternidade sem ser mãe, vejo vídeos de decoração sem querer ser arquiteta, eu também acho que tem espaço para esse conteúdo. Então, também indico esse canal que se chama A Voz da Razão, né? É um trocadilho, é a voz de avó mesmo, da razão. Legal, ótimo. Obrigado pela resposta dos dois. Aí o André Matheus perguntou aqui no chat: quais linguagens vocês usam? Um monte, assim, é porque a gente primeiro pensa no problema que a gente tem que resolver, depois a gente escolhe a linguagem. Então, atualmente, por exemplo, eu lido muito com Python frequentemente, por estar trabalhando com dados, e essa é uma linguagem, né, que já foi muito desenvolvida nesse sentido, então existem já muitas ferramentas ótimas para se utilizar, mas a gente também usa a linguagem Julia, linguagem C, enfim, né, várias linguagens aí ao longo aí da carreira, vamos dizer assim, a gente já usou muitas linguagens, a gente tem vídeos sobre isso, então a gente já contabilizou, eu acho que contabilizei umas 11 ou 12 linguagens, o Alisson aí umas 14, e isso não é para nos vangloriar, mas justamente para mostrar que a gente não tem exatamente um apego, sabe? Você vai tendo que aprender as linguagens conforme os desafios vão aparecendo e os problemas precisam ser resolvidos. Então, tem linguagem que é melhor para determinadas utilidades aí, né? Uma palavra que a gente usou bastante. E aí o Eduardo mandou assim: boa tarde, parabéns pela apresentação. O que vocês acham sobre a organização do novo ensino médio por áreas do conhecimento? Vocês acham que auxiliaram o jovem a ter contato com novas experiências, inclusive tecnológicas? Eu acho essa uma boa pergunta e acho que a resposta verdadeira é depende de que jovem a gente está conversando. Então, sim, nos lugares em que os jovens já tinham acesso a uma educação de qualidade e até atividades extracurriculares, eu acho que esses mesmos lugares estão fazendo um bom uso do novo ensino médio. Então, para dar um exemplo, a gente teve a experiência de construir alguns materiais junto da editora FTD para esses novos ciclos formativos da área de linguagens. Eles incluíram a parte de linguagens de programação, né? A gente achou fantástico, o material ficou realmente muito bom, mas a gente sabe que esse material, né, ele vai chegar num grupo aí de jovens da sociedade brasileira. E aí, do ponto de vista prático, vai depender realmente de como na educação pública, por exemplo, a gente vai conseguir realmente implementar essa proposta, que eu acho que na teoria, sim, ela é boa. E a gente está vivendo agora um momento de pandemia em que a gente sabe que boa parte dos jovens ficou sem a educação, né? Porque não tem acesso à internet, enfim, vários motivos, mas esse é um agravante importante, a internet, o computador. Então, acho que a gente está aí, tem várias... É um problema bastante complexo para resolver, que tem várias camadas.
Eu tenho uma pergunta também. Deixa eu aproveitar enquanto o pessoal não manda mais no chat. Como que vocês leem o público de vocês, assim? Vocês conseguem identificar um padrão, algo comum? Porque vocês até falaram, né, durante a apresentação, que geralmente o pessoal tem uma certa resistência com, pelo menos assim, eu falo até por mim, por experiência própria, como, por exemplo, a matemática. Quando eu tive na graduação computação, eu também tinha uma certa resistência. Eu comecei a lidar com isso porque eu precisava lidar. Eu era meio que obrigada, sabe? Então, vocês sentem que... Como vocês identificam, assim, o público de vocês? Vocês sentem que as pessoas chegam com esse olhar? Ou não? É um público amplo, variado? Eu acho que... Enfim, acho que as pessoas têm, né, seus contextos, assim, mas, em geral, quando o que a gente faz é propor essa reflexão, né? É falar sobre isso, trazer essa conversa. Então, mostrar que, pelo menos, assim, tem a dimensão em que a gente compartilha as nossas experiências, e aí isso a gente usa como fonte de inspiração também, para mostrar que a educação sim transformou a nossa vida e como a gente conseguiu, a partir dessas oportunidades, nos transformar e crescer, nos desenvolver. Mas também tem pessoas que chegam com uma visão um pouco diferente, talvez com algum preconceito mesmo, e eu acho que, em geral, a gente consegue, sim, estabelecer essa comunicação. O que a gente percebe é que as pessoas, elas querem muito, entendeu? Elas querem aprender, elas querem mudar de vida, elas querem sair da situação difícil, elas querem chegar nas oportunidades, né? Elas querem chegar nas oportunidades. E não à toa o nosso objetivo é esse, assim, a gente também acredita que isso é importante para o nosso país. Só que não é muito claro qual é o caminho para chegar nessa oportunidade. E aí existem muitas pessoas dizendo muitas coisas, algumas propõem caminhos que a gente não concorda, que a gente não acredita, e o que a gente faz é, então, mostrar que, né, chamar atenção para a oportunidade e falar, ok, se você quer chegar aqui, então vamos voltar um pouco? Como eu, por exemplo, fiz para chegar, sabe? Então, eu acho que quando você atrai a pessoa pelo que ela deseja, de fato, pelo que ela aspira, você consegue deixar ela mais disposta a ouvir o resto que você tem para dizer. Então, às vezes, de fato, você tem que dar a notícia de que não vai ser rápido, não vai ser fácil, de que ela vai ter que, sim, revisar toda a matemática do ensino médio, mas a gente também, né, a gente não é só o mensageiro do apocalipse, a gente tenta trazer soluções. Então, o Alisson, por exemplo, criou um projeto que é o Matemática Elementar para a Computação, em que ele começou do zero, né, pegando e revisando, né, ensinando os conceitos de matemática da escola. Porque, ok, a gente já constatou, né, a gente viu ali no PISA, que as pessoas não têm essa proficiência, sabe? E tá tudo bem, assim, elas precisam entender que, ok, reconhecer, mas fazer algo a respeito. E a gente tenta dar os instrumentos na medida do que a gente pode. Tipo assim, nesse projeto, as pessoas não sabem somar fração, as pessoas não sabem, elas não conseguem entender uma porcentagem, uma grandeza relativa. E como é que as pessoas, né, vão comunicar, assim, as pessoas querem ser cientistas de dados. Como é que você vai comunicar se um resultado é melhor ou pior que o outro, se você sequer consegue entender porcentagem, por exemplo, né? Como é que você compreende o que está se falando nos jornais aí sobre média móvel, sobre enfim, porcentagem de vacinação, estatísticas de Covid, se você não compreende isso? Quando as pessoas falavam no começo que parecia ter um crescimento exponencial, mas as pessoas não têm noção do que é um crescimento exponencial, do que é uma função exponencial, esse tipo de coisa, né? Então, assim, se a gente tivesse uma boa matemática básica, né, uma boa base de ensino, muitos desses problemas já seriam minimizados, assim. Então, por conta disso que tem esse projeto de matemática elementar para a computação. Agora, com relação ao que a Kisa estava falando, uma coisa que a gente tem percebido é que as pessoas, elas querem alcançar um objetivo, mas assim, elas estão condicionadas àquele objetivo, mas não a se tornar a pessoa capaz de passar pelo objetivo. Como assim? A gente se condiciona tipo, a passar de ano, a passar no vestibular, a pegar o diploma, e não necessariamente a me tornar alguém apto, pelo conhecimento, a fazer determinadas coisas. Então, as pessoas querem, por exemplo, ser cientistas de dados. E aí elas ficam procurando coisas e fazendo perguntas do tipo, mas se eu fizer tal curso, será que eu consigo? Eu venho de tal área, será que eu preciso fazer uma graduação? Não sei o quê. Então, elas estão condicionadas a, tipo, algum marco
que possa ajudar elas nesse fim. A discussão que a gente tenta propor é como que você se torna, talvez você devia estar pensando em como você se torna uma pessoa capaz de resolver problemas da forma como a gente espera que um cientista de dados resolva problemas. É isso, entendeu? É sobre se tornar alguém, desenvolver determinadas capacidades, habilidades no processo, e não passar por determinados marcos, assim. Entendi, perfeito. Muito obrigada. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que já conseguimos aqui. Está chegando no final do tempo já que a gente tem disponível. Obrigada, então, Certo. pessoal. Muito bom. Então, quero agradecer a participação de vocês dois. Obrigada por compartilharem essa experiência. Foi realmente um tempo muito precioso, muito enriquecedor. Fiquei super reflexiva aqui. Eu acho que todo mundo, de certa forma, também. Então, muito obrigada. E obrigada também a todo mundo que participou. Que bom, a gente fica bastante feliz. Obrigado pelo convite e que a gente possa aí conversar pela internet. Com certeza. Legal, brigadão, então, a todos. E não percam às 3h, a gente tem a palestra, o pessoal lá do Seara da Ciência vai contar a experiência deles, como tem sido o trabalho lá. Então, tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, Rúbia, mais uma vez aí, pelo seu apoio. Imagina.